Gente de Deus, estamos aqui ainda na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Estou aqui bem na região onde eu tenho algumas fotos. Já fiz algumas, estou aqui com o Samuel também. Samuel tá ali ó, correndo ó. Eu tenho algumas fotos aqui. Só que eu acho que a planta aqui cresceu mais, porque dava vista aqui do porto bem, né? Mas aqui ó, vista de Corumbá. Se vocês entrarem na playlist Missões, Vlog Missões 2021, tá? Ou então clica no link que tem na descrição, que é sobre os links dos vlogs missões. Aí tem um linkzinho Vlog Missões, tá? Você vai ser direcionado no meu blog. Aí no meu blog tem uma lista de links que vai para as playlists, fica mais fácil. Eu acho que é mais fácil, né? Você vai ter os links dos vídeos gravados aqui na cidade de Corumbá. Eu fiz vários vídeos ali, ó. Tá vendo aquele casarão? Ali é aquela casa ali, tem uma escada. Acho que dá pra ver uma escada. E bem naquela escada tem uma imagem, tem uma... né, dá pra ver a praça ali pra trás. E eu fiz algumas gravações ali. Mas, gente, muito bom. Olha... comentando aqui algumas coisas aqui do trabalho. Ah, a praça aqui, ó, que eu filmei também no vídeo passado, eu acho. Eu filmei a praça da Capitania dos Portos, tá? É isso aí. No vídeo passado, eu falei das documentações, nós estamos agindo alguns documentos. Teve documentos que eu não pude tirar, a realidade é essa. A gente ficou naquela luta, né? E aqui tem alguns documentos que eu tava fazendo foram aceitos aqui, outros não. Então, assim, eu vou ter que voltar outra vez para realizar isso aí. Mas como eu tenho que voltar daqui a alguns meses, talvez um mês e meio ou 2, eu tenho que ir para a Bolívia, no caso, né? Então eu vou... Ó, aquela praça também é outra praça onde eu trazia às vezes o Samuel para brincar um pouquinho, né? Aquela, não sei se dá para você ver ali, dá para identificar a praça. Mas eu brincava, trazia o Samuel para brincar um pouco e ali fazia a gravação. E as documentações, amados, estamos nessa situação aí, né? A boa notícia é que a gente já está há um tempo lutando pela entrada do material na Bolívia. Ontem à noite eu conversei com o Nair, com o irmão Nair, cerca de 1h30. A gente falando sobre o que fazer, o que não fazer, uma série de situações, ele me comentando uma série de situações na Bolívia. Eu falo assim, aponto Bolívia pro lado de cá, porque a Bolívia tá pro lado de cá. Nós estamos aqui em Corumbá, do lado do Brasil. Daqui a 3 km, eu vou ver se eu gravo ali do porto ali. Eu vou ali embaixo ali, dá pra ver, tá? Daquela ponta ali, ó. Bem naquela ponta lá, a gente dá pra ver a região da Bolívia. Já eu vou lá. E eu conversei bastante com o Nair, né? E ele me contando uma série de situações, algumas coisas que ele vai mudar por lá na Bolívia, né? Alguns problemas que ele andou tendo. É por isso que é bom a gente trabalhar com liderança, com ponto de apoio, né? Porque no ponto de apoio você vai vendo se a pessoa, o líder, tá funcionando, se a coisa tá andando. Quem é líder, que é o líder, vai, coloca pra frente. Se não, tira também, coloca na mão de outro e assim vai. O importante é fazer o processo andar, né? E o Nair tá à frente lá, tá fazendo um bom trabalho, assim como o irmão Assis também, né? Lá em Juazeiro, em Aracaju, o Assis tá fazendo um bom trabalho. E tudo isso é uma bênção bastante grande. Bom, vamos... Eu tenho um testemunho, eu tava em mente contar esse testemunho pra vocês. Eu falei que ia gravar lá na Bolívia, né? Eu mandei mensagem até, pessoal, vou em Corumbá, eu vou gravar do lado da Bolívia. Mas, amados, a gente já vai ter que ir embora, tá? Eu tenho mais algumas coisinhas ainda para fazer hoje. Aí não vai dar tempo eu ir na Bolívia, né? Eu tava pensando em ir com a minha esposa, com meus filhos, mas infelizmente não deu certo, a gente não vai poder ir lá. Por mais que não é longe, viu? Como eu falei, de carro, indo pela estrada até a fronteira 4 km. Linha reta sempre bem mais perto. Mas de carro você vai lá até a fronteira, são 4 km. Mas aí me levar muito tempo e amanhã cedo eu já tenho que pegar a estrada e a gente tem que ir para Campo Grande, né? Eu tenho que algumas coisas que agir em Campo Grande e depois já voltar para o nosso Paraguai, porque eu tenho uma série de coisas já nesse começo do ano aí pra gente poder fazer. Bom, lá,
Ó aqui o nosso carro aqui, ó, guerreiro aí. Tá aí, levando a gente pra todo lado, né? Guerreirão, carrão de 2008, ó. Já foi para Aracaju, já foi pro sul do Brasil, já foi pro Nordeste. E tá aí, o missionário tá levando ele para todo lado. Bom, vamos lá embaixo. Eu quero levar vocês ali, ó. E eu vou contar um testemunho para vocês lá embaixo. Eu quero contar algo que Deus colocou no meu coração, o que aconteceu com a gente em 2001, quando nós, aliás, 2006, quando nós estávamos aqui indo para Bolívia. Vamos lá. Bom, estamos aqui na beira do rio. Deixa eu mostrar para vocês aqui movimento. Olha os barquinhos. Tem gente tomando banho ali, né? Gente, olha onde era a marca, o rio, para que vocês possam ver como o Pantanal tá bem baixo. A marca era bem ali, ó, tá? E aqui era onde os barcos normalmente eles vêm, encostam aqui, né? Agora você vê também, de tempo em tempo, o Pantanal ele desce, tá? E fica vários anos assim. E depois ele começa a subir. Então nesse período que fica seco, vai mudando da vegetação, o pessoal vai colocando gado nos lugares secos, né? E é aí que vai acontecendo as coisas. Ou seja, vai tendo a situação de que o rio começa a subir e aí a água começa a entrar onde está o gado, né? E tem muita gente que perde gado com isso aí, né? Bom, certo é que a água, dá uma olhada ali, a margem, a marca, né? Onde chega geralmente a água é muito alta, né? E aqui os pneus onde encosta o navio aqui para poder colocar o diesel, né? Para colocar aí o combustível, né? Mas é isso aqui. O lado da Bolívia, não sei se dá para você ver, mas dá para ver aquela ponte. E depois da ponte, não sei se dá para ver uma cidade, né? Aí pela minha câmera, mas dá para ver lá no horizonte ali uma cidade. Ali já é o lado da Bolívia, tá? A cidade de nessa mais ponta do lado de cá é Puerto Suárez. Aqui, mais aqui reto, é a cidade de Quijaro. Quando nós viemos para cá, 2006, eu aluguei uma casa em Puerto Suárez. Da fronteira, são 10 quilômetros, isso pela estrada, né? Dando a volta, são uns 10 quilômetros mais ou menos, até chegar a Puerto Suárez. Olha, onde nós estávamos filmando de lá de cima para cá, era mais ou menos naquela ponta, tá? Bem aqui nessa ponta aqui, ó. Aqui meu dedo aqui, a gente tá apontando aqui. Lá em cima tem uma árvore aqui, tem essa árvore aqui em cima, né? Ali atrás. E é isso aí. Esses dias a gente veio aqui. Uma coisa que a gente pôde observar é o seguinte: é o número de famílias que vêm da Bolívia pra cá, pra ficar aqui na beira do rio, pescando. Olha, ó, você vê que ali é um carro boliviano, ali é outro carro boliviano, aquele outro lá é outro carro boliviano. Deixa eu ver. Esse daqui é um boliviano, também é outro carro boliviano, né? Então, é algo mais ou menos que a gente vê lá em Pedro Juan, com a nossa fronteira, né? Pedro Juan Cavalheiro com Ponta Porã. Nós temos do lado do Brasil vários parques. E você vai, dependendo do dia, irmão, você vê muito mais gente do que o pessoal do Paraguai que vem pro lado do Brasil e aproveita, né? Muitas vezes isso é muito da cultura do Mato Grosso do Sul, né? O pessoal é muito acomodado, não gosta de sair pra praça. Já o Paraguai não, ele vai com a família, tá? É igual o boliviano também, eles gostam de curtir, né? Sair um pouco, ali também, ó, tá? Esse horário, como não tá tendo mosquito, nesse pôr do sol não tá tendo mosquito, né? Geralmente aqui tem muito mosquito. Então aí começa a vir as famílias, eles estão ali todos tomando tereré, o pessoal sentado, né? Mas é isso aí. Mas olha só, eu queria comentar um testemunho. Vocês sabem que quando nós viemos para cá em 2006, nós ficamos nesse prédio aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Tá difícil mostrar as coisas aqui, né? Você tá vendo esse prédio aqui? Nós temos um prédio, tá? Bem aqui assim, ó. Esse prédio aqui e um prédio do lado. São dois prédios aqui. Então, um desses prédios aqui, o do lado esquerdo, era onde morava minha avó. E o quarto onde ela me deu para eu ficar com a mina, isso na época que a gente veio para cá em 2006, e a gente estava procurando casa do lado da Bolívia. E era um quarto que tinha justamente uma janela que dava para a região da Bolívia, né? E a gente ficava, irmão, muitas vezes de lá de cima,
a gente ficava olhando a Bolívia para lá. E era um momento assim meio de reflexão, sabe? Nós ficamos alguns meses, um mês, eu acho, um mês e pouco. Ou mais, não sei, não lembro bem a data, né? Teria que ver nos meus cadernos isso aí. Mas eu fiquei orando a Deus, apresentando a Deus, né, essa situação, sabendo, tendo a convicção de que Deus havia nos trazido para cá, mas ao mesmo tempo a gente com toda aquela dificuldade, sem dinheiro, sem apoio, a gente não sabia bem o que Deus ia fazer com a gente, qual era o trabalho que a gente ia fazer. Então, sabe, então a gente ficava olhando ali para Bolívia, olhando para lá, ó, lá longe, não sei se a minha câmera consegue captar aqui, né? Mas lá depois dessa ponte, bem para lá, dá para ver uns prédios, umas casas, e ali já é a Bolívia. E muitas vezes a gente ficava orando, olhando para lá e orando, né? A minha avó saía e ia para a faculdade, ela já com uma certa idade já fazia faculdade, né? E a gente ficava sozinho em casa e tirava eu e Mina para a gente orar a Deus, para que Deus pudesse nos dar orientação, né? Que Deus pudesse nos guiar em relação a esse trabalho, né? E algo que é interessante, que naquele momento de oração, um dia o Senhor, ele colocou algo muito forte no meu coração, para eu orar, porque estava para acontecer um acidente, olha só, foi uma revelação de Deus mesmo, estava para acontecer um acidente, e eu deveria orar e repreender aquilo que estava logo à frente nos esperando. E eu comecei a fazer aquilo. Comecei a orar, não falei nada pra Mina, não falei nada pra minha esposa. Eu tava lá naquele prédio lá, como eu já falei pra vocês, tá? Lá naquele prédio ali, tem dois aqui, né? Tem um aqui e outro aqui. Então nesse de cá, olhando pela janela, olhando pra lá. E eu orando a Deus, né? Falei, Senhor, eu não sei o que tá por nos esperar, mas Deus colocou isso no meu coração. Olha, um acidente, repreende. Eu comecei a orar, repreender, orar e repreender. E até que aquele peso que estava sobre a gente, sobre mim, né? Aquele peso saiu. Eu parei de orar por aquilo, mas guardei no meu coração, né? E algo interessante que aconteceu foi que alguns dias depois, a gente ainda no período de oração, a gente continuando orando pela Bolívia, o Senhor falou algo muito forte no meu coração. Olha, vai ter algo que vai travar a entrada de vocês. Repreende. E eu, sem saber de nada, irmão, eu comecei a orar. Olhava para a região da Bolívia e começava a orar e a repreender, clamando a Deus, pedindo a bênção de Deus pela nação, pedindo a bênção de Deus pelo trabalho que Ele tinha para nos dar, né? Mas eu não sabia o que ia fazer. Por isso que eu falo que esse lugar aqui para nós chama bastante atenção, foi bem marcante para nós, Corumbá. Além de ser a terra que eu nasci, mesmo que eu não tenho muita conexão pra cá, né? A realidade é essa, eu nasci aqui, mas eu cresci no Nordeste, viu, gente? Sinceramente, no Nordeste eu tenho muito mais história, né? Eu saí daqui, eu tinha 3 anos de idade, né? E cresci, a minha infância e a minha adolescência foi pelo Ceará. É por isso que quando eu vou no Ceará, eu me encontro muito mais, não desprezando aqui, lógico, né? Aqui foi onde eu nasci, tem muita história do meu pai. Mas em termos de missões, o que foi interessante foi essa questão de Deus trabalhar essa questão com a gente, a questão da intercessão, a gente orar por esse lugar, né? Orar por essa cidade, orar por essa fronteira. E eu acho que do meu ponto de vista, foi muito estratégico Deus colocar a gente lá naquele prédio, para todo dia a gente ficar olhando lá para aquela região, olhando e intercedendo e clamando ao Senhor. Bom, e durante aquele período de oração, o Senhor começa a falar ao meu coração o seguinte, sobre isso que iria barrar. Eu começo a orar, eu falei para Mina, vamos orar. O Senhor me falou que existe algo que vai tentar nos barrar a gente entrar, e nós precisamos já entrar na Bolívia. Nós já precisamos entrar, procurar uma casa e fazer o que tem que fazer. E nós começamos a orar por aquilo, sem saber de nada, irmão. Oramos, não sei, alguns dias. Primeiro dia nós fizemos oração, segundo dia, terceiro, eu não lembro quanto, a gente ficou um tempo orando, até que aquele peso saiu do nosso coração. Meu coração ficou leve em relação àquilo. Amado, a primeira coisa foi quando nós saímos daqui, nós fomos à Bolívia para procurar casa. Quando eu cheguei lá na fronteira, havia uma paralisação.
Aí você pode me dizer, pastor, mas pelo que eu entendo um pouco, quem entende um pouco da Bolívia sabe que como a Bolívia tem paralisação. Mas eu não tinha entendimento disso, irmão. Em 2006 eu não sabia que a Bolívia tinha muita paralisação, tinha muito bloqueio, tinha muito problema político, eu não sabia de nada disso. O que me impactou foi eu chegar na fronteira e encontrar um monte de pau, pedra, encontrar tijolo, encontrar pneu de carro. Falei, meu Deus do céu. E aí eu parei e fui falar com o rapaz, e ele falou, não, bloqueou, tá bloqueado. Aí eu procurei, falei com algumas pessoas. Aí tinha gente que falava, pode ser que bloqueie por uma semana, pode ser que fique fechado por um mês. Ninguém sabia de nada, ninguém falava nada. Eu voltei para minha casa, para cá, para o apartamento, e continuamos a orar. E aí foi quando o Senhor me fez lembrar da oração. Quando eu estava voltando, eu falei, Deus vai agir nisso aqui. Nós precisamos entrar e alguma coisa vai acontecer. E aí o que aconteceu? Quando foi dias depois, eu vim com a mina, nós fomos de novo lá. Quando nós chegamos lá, tava tudo aberto, irmão. Parece que veio a polícia lá de Santa Cruz e abriu a fronteira e jogou gás no pessoal. Foi aquela confusão toda. Certo é que quando nós chegamos na fronteira, parecia uma cena de guerra. Tinha pau para todo lado, mas estava aberta a fronteira. E aí eu passei com a mina, passei. Quando nós passamos, nós fomos visitar um pastor que mora lá do outro lado. Pastor Roberto, da Igreja Quadrangular. Visitamos o pastor. Quando eu tentei voltar, a fronteira de novo estava fechada. E aí o pastor falou isso para mim, olha, se eu fosse vocês, quando a fronteira abrir, vai lá, pega tudo que vocês têm e traz para cá, já que vocês estão vindo para cá. Porque senão vai ficar esse negócio aí, tá? E foi justamente isso que nós fizemos. Nós abriu novamente, dias depois a fronteira foi aberta, nós viemos aqui, pegamos nossas coisas, levamos para o lado da Bolívia, e aí nós começamos o processo de ver a questão de casa e etc, né? E aí entra outra história, né? Mas eu estava lembrando disso, esse momento de intercessão, né? De oração. Muitas vezes você está numa caminhada, indo em direção a algo que Deus tem para você, e é importante você estar nessa conexão com o Senhor, né? Que aí o Senhor te dá a revelação daquilo que está mais na frente, justamente para que você possa orar e possa interceder. E aí entra o acidente, né? O acidente foi o seguinte, nós pegamos o trem e nós fomos para Santa Cruz, acho que não é Santa Cruz não, nós fomos para San José de Chiquitos, que é uma cidade que está quase 300 ou 200 e poucos quilômetros, né? São José. Aí nós estávamos indo e durante a viagem, do nada o trem para, eu senti um cheiro de queimado, e aí o trem parou, e alguém gritou, tá pegando fogo. Quando eu olhei pela janela, abri a janela, que eu olhei para frente, o vagão da frente, irmão, tava aquela labareda. E aí realmente o pessoal falou pelo rádio, né, tá, aí o maquinista parou o trem no meio do mato, pensa só. E aí alguém grita, pode ter dinamite no vagão da frente, porque tem umas mineradoras, né? E às vezes o vagão leva dinamite. Meu, quando falaram sobre dinamite, o povo começou a pular pela janela. Gente saiu, abrir a porta. A menina ficou tão desesperada que ela saiu correndo também. Eu peguei só uma mochilazinha que tinha assim, com água, com mais alguma coisa. E aí todo mundo sai no meio do mato, o povo do trem inteiro, a gente sai no meio do mato correndo. Foi uma loucura, né? E aí eu sei que o pessoal foi lá e apagou o fogo, etc. E nós entramos de novo. Eu sei que eles ficaram revisando o trem um tempão, tá? Até que o maquinista passou ordem, o pessoal saiu dizendo, olha, nós vamos seguir de novo viagem, etc. E aí deu tudo certo. Pegamos o trem, seguimos viagem, mas na volta eu lembrei da palavra que Deus me deu, olha, repreende um acidente que está para acontecer. Então, não sei. Conosco não aconteceu nada, mas com certeza o Senhor nos avisou antes, né? E a gente entrou no momento de oração, de intercessão, para clamar ao Senhor. É isso aí. É importante, né? A gente ter essa conexão, né? Estar conectado com o Senhor, com aquilo que Deus está para fazer, né? Isso é bastante importante. Amados, estamos aqui, ó. Graças a Deus. Ontem a gente estava sentado aqui, nós viemos aqui. Estava eu, Mina, Débora, Samuel, a gente veio tomar tereré aqui, já de noite. E tinha um montão de carro, tinha muito mais carro do que agora. E a gente estava aqui sentado, né? E a gente começou a escutar as famílias aí. Algumas famílias do pessoal de Santa Cruz, lá da Bolívia, estavam aqui.
e a gente escutava o espanhol deles, e o espanhol do boliviano é bem diferente do paraguaio, né? E eu escutando eles falar, e eu fiquei parado escutando e tomando meu tereré com a mina, e a gente ficou quieto só escutando, né? Aí eu olhei pra mina e falei assim, mina, escutando esse pessoal falar, o pessoal da Bolívia, me deu uma saudade da Bolívia. Bateu uma saudade da Bolívia. Aí a gente ficou aqui olhando pra lá, né? As luzes da cidade ali começaram a acender. E a gente ficou aqui olhando e a gente começou a lembrar, né, dos bons tempos da Bolívia, né? Eu lembro que com muito custo nós fomos para a Bolívia, sabe assim, com muito pesar no coração, né? Ter que deixar o Paraguai e etc. Mas eu ainda lembro de uma vez quando eu cheguei para Mina, eu falei, Mina, quando a gente for embora daqui, nós vamos deixar boas amizades e nós vamos sair daqui sentindo muita falta desse lugar. Eu sei que Deus vai fazer isso. Isso porque o Senhor também tinha me falado, né? O Senhor falou assim, ó, eu vou te ensinar mais esse povo. E amados, nós deixamos muitas boas amizades na Bolívia. Até hoje, né? Nós estamos sempre em comunicação com os irmãos. E uma coisa que nós aprendemos, né? O povo boliviano é muito amável. É aquela reciprocidade, né? Você quando ama o povo, se entrega para o trabalho, tá ali, né? E tá fazendo trabalho com dedicação. Essa reciprocidade vem. Isso é muito importante. Olha, ontem tinha muito mais, viu? Olha o tanto de carro que tem aqui. Como eu mostrei pra você, ó. 1, 2, 3, 4. Acho que tinha um mais aqui, saiu, né? E daqui a pouco eu acho que vai chegar mais, tá? Porque ontem tava cheio. Aí eles colocam os carros aqui, ficam pescando. Ficam aí as crianças brincando. Não sei nem como é que pega peixe, né? Aqui, ó. Como é que vai pegar peixe daquele jeito ali, ó? Difícil, né? Mas, olha lá, os meninos pulando tudo dentro d'água e o pessoal querendo pescar, né? Não tem condição de pegar, né? Se quiser pegar peixe tem que ir mais pra baixo, tá? Mas, muito bom aqui o lugar. Gente, vamos lá, terminar esse vídeo aqui, trazendo esses testemunhos pra vocês. Com esse pôr do sol aqui, tá descendo, né? O sol aqui, ó, para que vocês possam ver, no calor, nessa época de verão, né? O sol desce mais pra cá, tá? E quando é frio, ele vai descer bem aqui. Se você for ver se você olhar alguns vídeos que eu tenho e fotos que eu tenho, né, de pôr do sol, você vê que eu tô com casaco, ou seja, é época de frio, e o sol tá descendo desse lado de cá. Eu tenho várias fotos tiradas aqui, ó. Nós tiramos várias fotos daqui pra lá. Então, o sol descendo aqui, bem nessa região aqui, fica muito bonito. E é isso aí. Olha os passeios aí, né, os barquinhos passando, tá? O pessoal de pesca, tem aqueles... A maioria, eu falo pra vocês, a maioria são famílias da Bolívia. Eles vêm e fazem os passeios. O pessoal vem de Santa Cruz, de outras cidades, ó. Então aí, curtindo, aproveitando o Pantanal, né? Pega isso aí, eles vão até lá em cima, dá uma volta, tá? E volta. Bom, vamos lá, fechar o nosso vídeo? Vamos lá. Eu tenho que ir ali no centro, acho que eu deixei Mina e Débora ali pelo centro. E aí eu vou... a gente vai resolver mais algumas coisas. Amanhã a gente vai ter que viajar, né? Claro, eu digo amanhã, mas eu vou estar gravando outros vídeos aí. Vocês vão estar acompanhando. E a gente vai falando um pouco de missões nesse lugar aqui maravilhoso. Bom, vamos lá. Um abraço para vocês. Continua seguindo nossos vlogs, né? Quando eu for para Campo Grande, eu vou estar filmando também, tá? Não vou deixar de filmar. Vou filmar também a nossa viagem. A vinda foi difícil, tá? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, terrível, terrível. Eu apenas consegui chegar aqui. Mas acho que a volta dá pra... Vamos ver se vai dar pra filmar um pouco mais, eu preciso. Bom, um abraço, Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Vamos lá.